Alô, 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 alô. Vamos lá. Segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu: dá cá minha bênção pra depois subir. 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 Jacó segurou o anjo. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que estão vocês? Na bênção de Deus, na graça. Queria rapidamente fazer uma reflexão hoje para os nossos irmãos que podem estar assistindo agora ou posteriormente. Vou voltar com algumas lives aí, especialmente para a gente poder meditar na grandeza da revelação de Deus e das coisas que sobrevirão sobre nós. Quero mandar já um alô especial para o nosso irmão Adonis Menezes, que está entrando agora nesse momento. Eu quero não ser demorado e direto ao assunto. Vou convidar novamente alguns amigos para a gente meditar junto na palavra de Deus e, por certo, buscar conhecimento e fé. O momento que nós estamos vivendo é um momento meio complicado, tá? Onde, de forma muito preocupante, a gente começou a observar o comportamento da noiva, do cordeiro. E saudações, querido pastor, desde Argentina. Oi, hermano, Deus te bendiga em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, versículo de número 13, ele diz: e que os tenhais também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais paciente para com todos. Paulo deu uma recomendação à igreja em Tessalonicenses, a igreja tessalônica, em Tessalonicenses, perdão. Veja que há um paradoxo aqui, logo de cara, de entendimento da carta em 1 Tessalonicenses em relação a Coríntios. Coríntios, a igreja era mais fervorosa, mas tinha muitos problemas relacionais entre aquela igreja. Já aqui em Colossenses, em Tessalonicenses, perdão, Paulo já vai mudar a estratégia aqui. Ele já vai começar a falar de algo mais sustentado, mais prudente, mais coerente, chamando a igreja em Tessalonicenses para a racionalidade. Era necessário que eles viessem a uma racionalidade melhor das questões que envolvia a vida contínua desta igreja. Então ele diz: rogo-vos, ele está rogando a igreja, eu rogo que admoestei os desordeiros. É lamentável que em todo segmento, inclusive o religioso, tem gente com desordem. Quer dizer, as coisas não andam em como é que fala? A melhor palavra aqui vai ser em um entendimento melhor de se entender. Eu estou tentando procurar uma palavra aqui para ser bem claro. Tem gente que gosta de causar problema. Falsos, hipócritas, cheio de gente assim, quando a igreja não poderia ser assim. Mas nós estamos no convívio diário, a gente vai vendo essa hipocrisia revelada. E isso é ruim. É ruim para uma igreja que quer ser uma igreja militante, uma igreja diferenciada, que vai morar nas mansões celestiais. Aí ele diz: consoleis os de pouco ânimo. O que a gente tem feito, Patio Salomé? O que nós estamos fazendo com aquele irmão
com pouco ânimo. Não estou falando com aquele que vive querendo intriga, cheio de picuinha, cheio de espinho, cheio de mimimi. Essa palavra se tornou até bem conhecida, né? Mimimi. O que é que nós estamos fazendo com essas pessoas? Essas aqui, consolei-os de pouco ânimo, aquela pessoa que desanimou, meio depressivo, meio angustiado. A gente precisa dar um ânimo a essas pessoas. Ânimo para essas pessoas é a palavra. Não tem como. Não dá para pegar no colo e carregar o tempo todo. Uma hora a pessoa tem que ser adulta. Inclusive o capítulo 5, não sei, aos Hebreus, acho que o versículo 14, vai falar justamente sobre isso, que não é mais tempo de ser menino. Pelo tempo, só pelo tempo, espaço-tempo de evangelho é para ser mestre e não mais. Amados, deu um probleminha aqui na internet. Eu vou continuar daqui de onde parou, certinho? A gente pode conseguir. Aí, me fala aí se ficou muito ruim essa pausada que ela deu aí. Pra gente continuar de onde parou, no nome de Jesus. Amém? Porque a ideia é justamente levar a boa semente em cada coração. Pessoal que está aí conosco aí, fala aí comigo aí. Como é que deu essa pausada? Atrapalhou muito ou dá para continuar daqui? Então vamos lá, se dá para continuar daqui, a ideia é a seguinte: consolei-os de pouco ânimo. É preciso dar ânimo às pessoas. Aí o texto sagrado vai dizer: sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Até onde essa paciência é permitida? Até onde as pessoas vão estar brincando com o evangelho de Cristo? Não vou para a igreja hoje, eu não gostei daquela palavra. Não é mais tempo de ser criança. Tem que deixar de ser criança e está na hora de ser pessoas compromissadas com o reino de Deus, no nome de Jesus. Aí ou a gente vive a palavra como ela é, ou nós estamos vivendo apenas uma aparência de cristianismo, uma aparência de evangelho sem ser. E eu acho que é aí que entra a questão de a gente poder analisar as coisas dentro da ótica espiritual, dentro da ótica. O Ilma Carla de Jesus Leão, olha, acabou de chegar agora aqui na Adonias Salomé. Salomé diz: misericórdia. De que misericórdia? De que? Vamos para a gente ver aqui no nome de Jesus. Amém? Voltemos à palavra aqui para a gente analisar. Essa igreja que aparentemente é uma igreja que está vivendo um momento assim meio que turbulento, faltando algumas necessidades, ele diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Será que estava tendo isso lá, armando, viver orquestrando, a síndrome de Salomão, a síndrome de Absalão, né? Que ele queria o trono do pai, aí começou a ficar à porta e dizendo: mas se eu fosse rei, mas se eu fosse o pastor, se eu fosse o presidente, se eu fosse o gerente, se eu fosse o coordenador, para mostrar que poderia fazer melhor. Só que no reino de Deus é diferente de uma empresa. Aqui quem manda é Deus. E Deus vai fazer segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Aí ele diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Segue o bem. Eu vi uma frase essa semana de um amigo nosso que postou aqui no grupo nacional, uma frase muito linda. Ele disse que o inteligente sai de problemas, consegue sair de problemas que um sábio nunca teria entrado nesses problemas. Nunca teria entrado. É muito, muito forte isso. Quer dizer, chega um momento que você vive a vida, esquece dos outros, faz a tua parte. A própria Bíblia diz: examine-se, pois, homem a si mesmo. É uma análise pessoal.
Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas tem sempre alguém que está querendo se intrometer na vida alheia. É incrível isso. Não dá mais para suportar essas pessoas que vivem achando que são os donos da vida alheias. Basta os regimes totalitários que querem controlar a vida dos seus cidadãos, se dizendo que tem que pensar pelo povo, porque o povo não sabe pensar. Eu até concordo em parte, que o povo não sabe pensar. Mas seguir sempre o bem, tanto para com os outros, como para com todos. Quando chega no versículo 16 de 1 Tessalonicenses 5, aí Paulo vai e diz: regozijai-vos sempre. O regozijo proveniente da bênção de Deus sobre nossas vidas. Regozijar, num sentido bem expansivo, significa se manter alegre. Se alegre. Mas se alegrar em quem? Se alegrar no Senhor. A única forma de eu manter a minha alegria presente é em Deus. Não existe outra forma de eu ter alegria sem que essa alegria seja proveniente do Senhor. A alegria proveniente das conquistas da vida, elas são transitórias, são temporais. Atemporal só a presença de Deus. Por quê? O gozo do Espírito produz a nossa vida, o gozo do Espírito traz alegria que nós não alcançaríamos de outra forma. Não é a conquista, não é comprar um veículo novo, não é. Quem promove alegria para a nossa vida é a presença de Deus nos nossos corações. E aí a gente começa a ver que há uma necessidade de renovar a presença do Senhor em nossas vidas. Mas vamos lá. Aí o texto sagrado vai dizer o seguinte, e aí eu quero invocar aqui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu vejo alguns professores, pastores até, dizendo: existe a vontade permissiva, a vontade diretiva e a vontade absoluta. A minha Bíblia diz que Deus é soberano em tudo. Ele permite, não significa que ele está com vontade de permitir, mas a ação soberana dele de dominação de tudo. Então em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Tudo dá graça. Está incluso aí ter fartura e ter escassez. Dá graças a Deus quando tem fartura e dá graças a Deus quando tem escassez. É difícil? Claro. Já passou por isso? Já. Deu para dar graça quando não tinha? Não. Mas tem que ser? Tem. Tem que ser assim? Tem que ser. Então esse é o grande problema nosso. É a gente começar a entender a dimensão das coisas de Deus. Aí agora, no análise do versículo 19, de não extingais o Espírito. Parece que a igreja de Tessalonicense não valorizava bem a obra do Espírito. Nós estamos vivendo uma época, a Assembleia de Deus já foi uma igreja totalmente pentecostal e hoje em alguns lugares está se tradicionalizando. Criticou os tradicionais e hoje está se tradicionalizando, até inibindo de certa forma a obra do Espírito na sua relevância de ser e de realizar o seu prodígio entre nós. Deus vai fazer como Ele quer. Ele é absoluto em sua vontade de fazer aquilo que lhe apraz. Deu para entender? Então é dessa forma mais ou menos que a gente tem que começar a buscar. Não extinga o Espírito, a obra do Espírito. Se não falha a memória, no capítulo 32, 32, 15, não lembro de Isaías, ele começa a observar todo um problema que havia em Israel, a ingovernabilidade dos príncipes, as sentenças injustas dos juízes, a falta de produção agrícola, o gado não produzia mais leite suficiente. Aí ele chega a uma conclusão de que todo o problema ali era a ausência do Espírito. Aí ele diz: até quando, Deus? Até quando o mundo vai ser injusto? Aí depois ele mesmo responde: até que do alto seja derramado o teu Espírito. Meu amado irmão, não extingais o Espírito Santo de Deus.
Ele quer trabalhar na sua vida, até porque Ele é o Consolador. Quando alguém estava preocupado com a ascensão de Jesus, aí Ele diz: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então não extingais o Espírito. Aí, tomando base nesse fundamento, Ele diz: não desprezeis, no versículo 20, as profecias. Meu amado irmão, não despreze as profecias. Obviamente que ninguém pode falar de si mesmo. Tem muita gente aí se usando, isso é perigoso. Mas não podemos, não desprezeis as profecias. Profecias. Olha só, irmão. O que é que a gente pode entender aqui? Não desprezar as profecias. Nós não podemos abandonar a presença do Espírito Santo. Agora, não podemos desprezar as profecias. Duas profecias: a bíblica, a revelação da palavra de Deus, é uma profecia. O testemunho de Jesus é espírito de profecia. Agora, tem muita gente falando coisa e se emociona e diz: Deus disse. E Jeremias disse: eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que diz Deus disse, não as tendo dito. É altamente perigoso a gente usufruir de algo que não pertence a nós. Então vamos analisar esse texto sagrado e não desprezar as profecias. Por último, versículo 21, vou fechar no 21, aí ele diz assim: examinai tudo, de tudo que você examinar nessa vida, que você ache bom ou ruim, a ordem de Deus é: retende o bem, tira o bem das coisas. Não se pode ler um livro pela capa, a leitura tem que ser pelo conteúdo. Não se pode olhar a aparência de uma pessoa e criar um pré-julgamento. É necessário que a gente tenha um cuidado muito especial naquilo que a gente observa, naquilo que a gente diz, no julgamento que a gente faz. É porque Deus é o juiz. Eu prefiro que fique na mão dele mesmo o juízo de todas as coisas. 22, eu termino então no 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Seja sábio, não se intrometa em causas alheias. Repetindo a frase que nós ouvimos: uma pessoa inteligente sai de problemas que um sábio nunca teria entrado. Vamos tentar ser sábio. Vamos andar e obrar com sabedoria no nome de Jesus. Amém? Fica esta meditação para você, para nós, para todos que querem ser alimentados pela palavra de Deus e a palavra da vida no nome de Jesus. Amém? Nele nos movemos, nele nós somos mais que abençoados. Deus abençoe a todos. Não apareceu mais nenhum, se tinha mais alguém seguindo, depois que deu esse problema de internet. Mas Deus abençoe a todos. Fui, medite, seja edificado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tô indo.